Um bom dia a todos vocês que estão agora, ligados na Rádio e TV Escola da Bíblia, que estão ouvindo e vendo este programa ao vivo. Depois, você talvez vai assistir esse programa um pouco mais tarde. Uma boa tarde para você, uma boa noite. Deus abençoe a você, aonde você estiver. Não é isso mesmo, é a confiança em Deus, é ir para frente, é não desistir nas situações difíceis. Estamos passando um período aí difícil, mas, com certeza, nosso Deus está por cima de tudo e Ele está cuidando de cada um de nós. Estamos falando, nesse período, de lições nas cartas aos Tessalonicenses. Na última vez que estivemos aqui juntos, nós falamos sobre fidelidade. Fidelidade. O que nós aprendemos nessas duas cartas com relação à fidelidade? É isso que nós vimos, não é? É isso que nós estudamos com relação à igreja em Tessalônica. Hoje, eu quero ver com você algumas lições. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre lições gerais que encontramos nessas duas cartas. Depois nós vamos ver algumas lições mais específicas. Hoje eu quero ficar mais na parte geral, então pegue a sua Bíblia comigo, nós vamos ler bastante passagens, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, que nos dão uma ideia de lições de uma maneira bem geral que aprendemos nessas duas cartas. Então, hoje o nosso tempo vai ser esse. Nós vamos falar sobre lições gerais que encontramos nessas duas cartas. E eu tenho aqui 10 lições. 10 lições. Não vou entrar muito em detalhe em cada uma delas, porque algumas nós vamos ver com mais detalhes. Mas hoje eu queria só colocar estas lições para você, para que você possa começar a pensar nessas lições que encontramos nestas duas cartas. Então, pegue a sua Bíblia comigo, abra lá na primeira carta aos Tessalonicenses, e nós vamos então estudar diversas lições que encontramos nas duas cartas. A maioria dessas lições eu vou ler uma passagem na primeira e uma passagem na segunda. Algumas dessas lições só vão ser encontradas em uma dessas cartas. Mas não faz mal. Vamos ver então a primeira das lições gerais que encontramos nas cartas aos Tessalonicenses. A lição é essa: Jesus é o ponto fundamental destas duas cartas. Jesus é o ponto fundamental destas duas cartas. Paulo começa e termina as duas cartas fazendo referência a Jesus. Olha que interessante. Abre lá comigo, então, na primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Comecinho da carta. Paulo vai começar a carta e terminar a carta, fazendo referência a Jesus. Ele é o ponto fundamental das cartas. Olha o capítulo 1, versículo 1 da primeira carta. Diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua carta falando sobre Jesus. E olha agora comigo o capítulo 5, versículo 28, o último versículo da primeira carta. Capítulo 5, 28, diz o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês.
Então, Paulo começa a carta e termina a carta mencionando Jesus. Ele é o ponto fundamental destas cartas. Vamos para a segunda carta agora. Abre comigo em 2 Tessalonicenses, olha o capítulo 1, versículos 1 e 2. O comecinho da carta, mesma coisa. Ele começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que ele começou a primeira, ele está começando a segunda. E agora olha o finalzinho da segunda carta. Capítulo 3, versículo 18. Olha como ele termina a segunda carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez, o nome de Jesus é mencionado. E você vai ler as duas cartas e você vai ver que durante a carta, não só na primeira frase, não só na última frase, mas durante a carta toda, Jesus é o ponto fundamental dessas duas cartas. Mesma coisa para você e para mim, né? A nossa vida não é diferente. Jesus deve ser o ponto fundamental de nossas vidas. Então, a primeira lição geral que aprendemos aqui nessas duas cartas é que Jesus é o ponto fundamental destas duas cartas. A segunda lição que aprendemos aqui de uma maneira bem geral, estudando as duas cartas, é esta: as igrejas pertencem a Jesus. As igrejas pertencem a Jesus. Olha que interessante o que nós aprendemos aqui. Volta comigo lá para o comecinho das duas cartas, mais uma vez. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E o versículo 1. Nós já lemos falando sobre Jesus, mas agora vamos prestar atenção com relação às igrejas. As igrejas são de Jesus. Olha comigo aqui o capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Vamos para a segunda carta. Abre comigo lá em 2 Tessalonicenses, de novo, capítulo 1, versículo 1. Comecinho da carta. Diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Bem parecido, não é mesmo? Bem parecido com as duas cartas, o começo. E mostrando exatamente para você e para mim que a igreja pertence a Jesus. Essa é uma lição muito importante, porque eu escuto, e você também, com certeza, já deve ter ouvido, e até mesmo falado, né? Olha, a igreja não pertence a nós. A igreja pertence a Jesus. A igreja é dele, não é? Muitas vezes nós escutamos: a igreja que foi fundada pelo fulano tal. A igreja que foi fundada pela fulana tal. Olha, as igrejas pertencem a Jesus e a ninguém mais. Foi Jesus quem morreu e deu o seu sangue para comprar a igreja. É uma lição importante para você e para mim, não é? Não vamos nos enganar achando que
A igreja pertence a qualquer pessoa. A igreja pertence a Jesus. E muitas vezes nós temos o hábito, o costume, né, de falar de uma maneira errada. E a gente não fala por mal, a gente não fala de propósito, mas é um costume que precisa ser quebrado. Eu vou dar um exemplo aqui, já falei, mas vou deixar mais claro aqui. Muitas vezes alguém nos pergunta, né? Olha, onde é que fica a sua igreja? E lógico que a pessoa está pensando no local da reunião. E você também. E você responde: a minha igreja fica na rua tal, tal, tal. Já respondemos errado, não é? Porque a igreja pertence a Jesus. As igrejas são de Jesus, não são nossas. Nós deveríamos responder: o local aonde a igreja se reúne fica na rua tal, tal, tal. Né? Aí sim, mas não a minha igreja. Então, presta bastante atenção na maneira como nós falamos. Vamos tirar esse hábito, esse costume de dizer minha igreja, porque a igreja pertence a Jesus. Uma lição importante que aprendemos aqui nessas cartas aos Tessalonicenses. Lição número 3. Olha comigo agora a terceira lição geral que aprendemos aqui nessas cartas. Aqueles que trabalham para o Senhor Deus estão trabalhando através de Jesus. Vou falar de novo. Aqueles que trabalham para o Senhor Deus estão trabalhando através de Jesus. Abre comigo na primeira carta, vamos voltar lá. Hoje nós vamos abrir várias vezes e ler versículos das duas cartas para mostrar essas lições gerais. Abre comigo então em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver esse versículo em primeiro lugar. 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. O texto diz o seguinte: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Apóstolos de Cristo, não é? Trabalhando através de Jesus. Pula para o capítulo 5, ainda na primeira carta. Capítulo 5, vamos ver os versículos 12 e 13. 12 e 13. Diz o seguinte: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aqueles que os lideram no Senhor. Aqueles que trabalham para Deus estão trabalhando através de Jesus. Apóstolos de Cristo lideram no Senhor. Olha a segunda carta agora. Abre comigo lá em 2 Tessalonicenses. Vamos para o capítulo 3. Versículos 4 e 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 4 e 5. O texto diz o seguinte: confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer
as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês e no amor de Deus e a perseverança de Cristo. Confiamos no Senhor que vocês vão continuar trabalhando. Versículo 4, né? E o versículo 5, o Senhor conduza o coração de vocês. Interessante isso. Aqueles que trabalham para Deus, você, né? Você que está vendo e ouvindo o programa hoje, aqueles irmãos lá em Tessalônica, da mesma maneira, eles e nós trabalhamos através de Jesus. O trabalho é importante, porque é o Senhor Jesus quem está conduzindo. É através dele que as pessoas estão trabalhando. Notou que tudo volta e gira em torno de Jesus? A primeira lição, Jesus é o ponto fundamental das cartas. A segunda lição, as igrejas pertencem a Jesus. E a terceira lição agora, aqueles que trabalham para Deus estão trabalhando através de Jesus. Importante este trabalho, porque é feito através de Jesus, com a ajuda de Jesus. Lição número 4. Olha comigo a próxima lição. A pregação daqueles evangelistas que começaram a igreja. Paulo, Silvano, que é o Silas, e Timóteo. A pregação deles era a própria palavra de Jesus. Isso é tão importante, porque não são palavras ditas pelo homem, não são ideias, não são atitudes, não são opiniões, mas são a palavra de Jesus. Abre comigo lá na segunda carta, segundo Tessalonicenses, olha o capítulo 3, olha comigo, versículos 1 e 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Muito importante o versículo 1, né? Orem para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. A pregação daqueles homens era a própria palavra do Senhor. Não era a opinião deles. Não era aquilo que eles achavam que tinha que ser dito, mas era a própria palavra do Senhor. Muito importante. Hoje, quando ensinamos, pode ser na escola dominical, pode ser num culto, quando pregamos a palavra, pode ser numa aulinha para as crianças, pode ser numa reunião de mulheres, numa reunião de jovens, num estudo bíblico que você está fazendo individualmente com uma outra pessoa, não importa. Aquilo que está sendo passado, ensinado, precisa ser a palavra do Senhor, não a nossa opinião, não é? Olha, hoje eu vou estudar com você uma opinião minha. Não, não é assim.
Hoje eu vou estudar com você a palavra do Senhor. E era esta a lição para a igreja em Tessalônica. E é a lição para você e para mim hoje. O ensino daqueles homens, a pregação de Paulo, Silas e Timóteo, era a própria palavra de Jesus. Não uma opinião, não algo que eles achavam, não uma ideia, mas a própria palavra de Jesus. E é isso que nós temos que ensinar hoje. A palavra de Jesus, não o que nós achamos, gostamos ou queremos, mas sim a palavra de Jesus. Lição número 5. E essa lição aqui eu gosto muito. A palavra Senhor. Jesus é chamado de Senhor. E esta palavra Senhor é repetida 46 vezes nessas duas cartas. Depois você leia as duas cartas com atenção e conte cada vez que a palavra Senhor é repetida. 46 vezes. Ah, com certeza. Paulo, Silas e Timóteo estão dando ênfase em quem é o dono, o mestre das nossas vidas, o Senhor Jesus. Vamos ver só alguns exemplos. Não vamos ler as 46 vezes, mas você pode ver lendo as duas cartas. Vamos ver alguns exemplos. Olha o capítulo 1. Vamos para a primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o versículo 8, por exemplo. Capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Poderiam ter falado, propagou-se a mensagem de Jesus. Mas a ênfase aqui nessas duas cartas é mostrar Jesus como Senhor. E Senhor significa dono, chefe, respeito, não é mesmo? O chefe manda, a gente faz. Ele é o Senhor. Olha mais um exemplo. Olha o capítulo 2, versículo 15. 1 Tessalonicenses 2, versículo 15. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Mais uma vez, a palavrinha Senhor, ligada com Jesus. Olha o capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 da primeira carta. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. De novo, poderia ter falado que Jesus faça crescer. Estaria certo. Mas a ênfase aqui é mostrar Jesus como Senhor. Então, eles vão usar a palavra Senhor, o nosso dono, o nosso mestre. Quem manda em nossas vidas é o Senhor. Olha o capítulo 4. Capítulo 4, leia comigo o versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Eu estou usando um versículo em cada capítulo como exemplo, mas você leia o livro e você vai ver tantas vezes a palavra Senhor sendo usada. Capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora,
lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Senhor Jesus. Olha comigo, o capítulo 5. Vai lá para o capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Primeira carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Você encontra a palavra Senhor, em referência a Jesus. Vamos agora para a segunda carta. Abre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, olha o versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. O texto diz o seguinte: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. O Senhor Jesus. Mais uma vez, olha o capítulo 2 da segunda carta. Olha o versículo 14. 2:14. Ele o chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, poderia ter escrito do nosso Jesus Cristo, mas a ênfase é em Senhor. E no capítulo 3, terminando a segunda carta, olha comigo, capítulo 3, versículo 6. 3:6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que deu para entender, né? A ênfase na palavra Senhor. 46 vezes esta palavra é usada para descrever Jesus Cristo, dando a ideia de que ele é o dono, ele é o Senhor, ele é quem manda. A ele devemos todo o respeito. Nós falamos Senhor, não é mesmo? Para as pessoas que respeitamos. Nossos pais, as pessoas mais idosas, talvez o seu chefe no emprego. Palavra Senhor quer dizer um termo de respeito, dono, chefe, mestre. A lição para você e para mim é a mesma, né? Jesus é o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso mestre, o nosso chefe. Merece todo o nosso respeito. Aquilo que ele fala, nós precisamos obedecer. Afinal de contas, ele é o nosso Senhor. Então, a quinta lição é esta, né? Jesus é o Senhor. Lição número 6. Deus é fiel. Já falamos na última vez sobre fidelidade, não é? Mas usamos a fidelidade em relação aos irmãos em Tessalônica. Era uma igreja fiel. Agora, eu quero mostrar aqui que Deus é fiel. E temos essa ideia nessas duas cartas.
Volta comigo para 1 Tessalonicenses, olha o capítulo 5. Capítulo 5, versículos 24 e 25. Vamos ler somente o versículo 23 e 24. Vamos começar no 23. 23 e 24. Diz o seguinte do capítulo 5: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24? Aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus é fiel. Aquele que o chama, Deus, ele é fiel. E ele vai preservar, né? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Deus é fiel. Olha a segunda carta, traz essa mesma ideia. Capítulo 3, versículo 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor, agora Jesus, né? É fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Deus é fiel. Lembra a oração de Jesus em João capítulo 17, pedindo para o seu Pai Deus guardar a sua igreja do maligno? Lembra? Ele fala: não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E aqui a mesma ideia, né? Deus é fiel. Ele vai fortalecer os cristãos e vai guardar os cristãos do maligno. Uma das lições aqui nas cartas aos Tessalonicenses, a fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele diz que vai acontecer, tanto de bom quanto de ruim. Deus é um Deus fiel. Sétima lição geral aqui nas cartas aos Tessalonicenses. Nem todos estarão vigiando para a vinda de Jesus. Nem todos estarão vigiando, prontos para a vinda de Jesus. E a volta de Jesus é um tema muito grande nessas duas cartas. Nós vamos falar especificamente sobre a volta de Jesus nessas duas cartas. Mas hoje nós estamos vendo temas gerais. E o tema geral é que nem todos estarão vigiando para a vinda de Jesus. Olha a primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8. Vamos ler um pouquinho mais para a gente entender bem esta lição. Nem todos estarão vigiando para a volta de Jesus. Olha o capítulo 5, começando no versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto
a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somente da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Esse texto grande simplesmente nos ensina que alguns vão estar vigiando e outros não. Jesus vai voltar. Paulo, Silas e Timóteo estão dizendo: Jesus vai voltar. E ele vai voltar como um ladrão. Quer dizer, ninguém sabe quando. Imagina se você na sua casa soubesse que o ladrão viria na sexta-feira, às 3 horas da madrugada. Ah, eu tenho certeza que você estaria com todas as portas e janelas trancadas, com o batalhão da polícia militar na frente da sua casa, não é? Porque você está esperando o ladrão na sexta-feira, às 3 horas da madrugada. Mas não é assim que o ladrão age, não é mesmo? Ele vem quando a gente não está esperando. E a volta de Jesus vai ser assim, quando as pessoas não estiverem esperando. A lição para você e para mim: vamos estar vigiando. Vamos estar atentos, porque Jesus pode voltar hoje. Ninguém sabe quando será. E a lição aqui é que nem todos, infelizmente, nem todos estarão vigiando para a volta de Jesus. Não faça parte dessa estatística, né? Seja um ou uma daqueles ou daquelas que estão vigiando e aguardando a volta de Jesus. Ele vai voltar, mas a gente não sabe quando. Vamos estar atentos e vigiando. Lição número 8. Nem todos serão fiéis seguidores de Jesus. Infelizmente, nem todos serão fiéis seguidores de Jesus. Olha a segunda carta. Abre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Olha os versículos 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, isto é, as pessoas vão abandonar a fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Pula para o versículo 9. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de
todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha o versículo 11 e 12 agora. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Um texto forte, um texto triste, mas que ensina que nem todos serão fiéis seguidores de Jesus. Existem pessoas perversas neste mundo que vão estar ensinando mentiras, falsidades, e as pessoas vão ouvir, vão dar ouvidos a essas mentiras, a essas falsidades. E essas pessoas vão, infelizmente, deixar de seguir a verdade para seguir a mentira. Não faça parte dessa estatística também. Fique ouvindo a verdade. Fique dentro da palavra do Senhor. Tenha somente Jesus como o Senhor da sua vida. Mas a lição aqui é que, infelizmente, nem todos serão fiéis seguidores de Jesus. Lição número 9. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento. O julgamento de Deus. Quando Jesus voltar, nós vamos falar sobre isso especificamente, sobre a volta de Jesus, em algumas próximas lições, mas quando Jesus voltar, haverá um julgamento, o julgamento de Deus. Volta comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta, capítulo 2, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. O texto diz o seguinte: algumas pessoas, estavam se esforçando para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Paulo está dizendo, algumas pessoas estavam tentando impedi-los de falar aos gentios para que eles fossem salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. O julgamento de Deus vai ser pesado para aqueles que não querem aprender e seguir a verdade. O julgamento de Deus. Olha o capítulo, olha a segunda carta. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. 2 Tessalonicenses 1, começando no versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá, olha o julgamento aqui, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E olha qual será a punição. Versículo 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor
e da majestade do seu poder. O julgamento de Deus é uma das lições gerais dessas cartas. Deus vai julgar a todos. Aqueles que se opuserem à verdade, aqueles que não quiserem chamar Jesus de Senhor e obedecê-lo, serão julgados e punidos. E a punição é a separação eterna de Deus, de Jesus. Olha que coisa horrível. Não faça parte dessa estatística, né? Obedeça. Você também vai passar pelo julgamento de Deus. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer: olha, venha passar a eternidade com Jesus. Venha passar a eternidade comigo, Deus vai dizer. O julgamento de Deus é uma das lições aqui nessas cartas. E a última que nós vamos falar hoje, a lição número 10, é essa. Aqueles que rejeitam os ensinamentos de Paulo, Silas e Timóteo, na verdade, estão rejeitando ao próprio Deus. Olha que lição importante. Aqueles que rejeitam os ensinamentos que estão na Bíblia estão rejeitando o próprio Deus. Abre comigo na primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8 diz: portanto, aquele que rejeita estas coisas, ou seja, o ensinamento, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. As palavras que Paulo, Silas e Timóteo estavam ensinando para a igreja em Tessalônica, nós já vimos, né, que eram as palavras de Jesus. E aqui o ensinamento é: quem rejeitar estas palavras, na verdade, está rejeitando ao próprio Senhor Deus. É forte esta lição, não é? Aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, não é palavra de homens, mas sim a própria palavra de Deus. E se nós estamos rejeitando o próprio Senhor Deus. Lições importantes nas cartas aos Tessalonicenses. Vou repetir as 10 lições, e aí nós vamos terminar hoje. Lição número 1. Jesus é o ponto fundamental dessas duas cartas. Número 2. As igrejas são de Jesus. Número 3. Os que trabalham para Deus estão trabalhando através de Jesus. Número 4. A pregação de Paulo, Silas e Timóteo era a própria palavra de Jesus. Número 5. Jesus é chamado Senhor 46 vezes nessas duas cartas. Uma palavra importante. Número 6. Deus é fiel. Número 7. Nem todos estarão vigiando para a volta de Jesus. Lição 8. Nem todos serão fiéis seguidores de Jesus. 9. O julgamento de Deus. E lição número 10. Quem rejeita os ensinos da palavra de Deus
está rejeitando o próprio Senhor Deus. Lições importantes, gerais, que aprendemos aqui nas cartas aos Tessalonicenses. Eu espero que você, que está me ouvindo e vendo neste momento, eu espero que você tenha aprendido, junto com a igreja em Tessalônica, estas lições importantes e que você coloque em prática na sua vida estas lições. Deus abençoe muito você.